Comportamentos são moldáveis e é importante entender quais comportamentos são negativos e quais comportamentos são positivos para que você possa gerar mais resultados como líder. Este é o episódio número 83 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E hoje nós vamos responder aqui nesse episódio uma pergunta que é recorrente aqui, uma pergunta da minha audiência. Quais são os comportamentos que fazem realmente diferença na geração de resultados de um líder? Muito bem, então vamos lá, começando com a definição básica de comportamento, para deixar todo mundo na mesma página aqui. Bom, comportamento é a maneira pela qual você se comporta no dia a dia, né? Definição brilhante. Bom, diz respeito à sua personalidade, às suas atitudes, à sua mentalidade. O comportamento é o que fica visível pelas pessoas da sua equipe, pelas pessoas que trabalham com você. O comportamento também vai definir a forma como você age. Então, o seu comportamento é que vai direcionar as suas ações. Então, como você responde diante de diferentes desafios? Bom, é o seu comportamento que vai definir esse padrão de resposta. E os nossos comportamentos, eles são fortemente influenciados por duas coisas. Primeiro, o seu perfil comportamental. Seu perfil comportamental é algo que vem basicamente da sua genética, ou seja, algo que você traz dentro da sua genética, dos seus pais, dos seus antepassados, e uma boa parte do seu comportamento também é ditado pela epigenética. Ou seja, são os estímulos que você recebeu do meio onde você cresceu, do meio onde você vive, as experiências que você vivenciou ao longo da sua vida. Tudo isso ajuda a definir o seu perfil comportamental. Já a sua mentalidade também sofre interferência direta das experiências que você vivenciou. Mas a sua mentalidade ela é formada também pelas crenças que foram solidificadas ao longo dos anos. Ou seja, você vivenciou experiências, aprendizados, conscientes ou subconscientes, e o seu cérebro criou crenças limitantes ou fortalecedoras dentro da sua mente. E essas crenças influenciam diretamente na sua mentalidade. A sua mentalidade também é composta pelos valores, valores esses que você construiu com base naquilo que você achava que era mais importante na sua vida. E também compõe a sua mentalidade o que chamamos de metamodelos mentais, a forma como o seu cérebro processa as informações que são percebidas pelo ambiente e o significado que o seu cérebro dá para essas informações. Tudo isso compõe o que a gente chama de mentalidade. E junto do perfil comportamental, isso vai definir ali o seu padrão de comportamentos. Exatamente, existe um padrão de comportamentos como você pode observar, e nós nos comportamos sempre da mesma maneira. Existe uma tendência natural, como um comportamento é um padrão que o nosso cérebro adota, a gente vai tender a sempre responder da mesma maneira, se comportar da mesma maneira, mesmo que nós não estejamos conscientes desse comportamento. E isso é um fator muito importante, você vai entender logo, logo por quê. Ou seja, de fato, nós agimos muito de forma independente do nosso cérebro consciente, da parte racional do nosso cérebro. Boa parte daquilo que fazemos, da forma como agimos, é determinado por esse padrão de comportamento. Muito bem, agora, você pode estar imaginando que uma vez que esses comportamentos foram construídos ao longo da sua vida, eles não podem ser mudados, mas é exatamente o oposto disso. Todo e qualquer comportamento, ele pode ser alterado. Os nossos comportamentos, eles são moldáveis. E é claro que eles estão solidificados pelo tempo,
mas qualquer comportamento que você tenha, do qual você não se orgulhe, um comportamento que te torna menos produtivo, que seja contraproducente, um comportamento que não te traz benefícios, você pode mudar esse comportamento, seja ele qual for. Existe uma coisa no nosso cérebro chamada plasticidade. O cérebro ele tem uma incrível capacidade de se adaptar a novas situações e a novas formas de pensar. Então, apesar de termos padrões de comportamento, sim, esses padrões podem ser alterados. E nós vamos falar sobre como mudar esses padrões ainda dentro desse episódio. Ou seja, esse episódio está muito rico em termos de conhecimento prático. Se você está pensando em mudar comportamentos, os seus ou comportamentos das pessoas que trabalham com você. Então, vamos entender como é que funciona, quais são as etapas da mudança de comportamento ainda nesse episódio. Bom, mas é importante a gente definir também antes de entrar propriamente dito nos comportamentos que são mais adequados para a geração de resultados, é importante a gente entender quais são os comportamentos que são menos adequados, ou seja, comportamentos que desfavorecem a geração dos melhores resultados pela sua equipe. Como o seu comportamento pode interferir negativamente na geração de resultados pelo seu time? E esse impacto geralmente é um impacto significativo, porque você, na posição de líder, tem muito poder sobre a sua equipe. Então, todos os comportamentos que você tem impactam diretamente na equipe, e, por consequência, vão impactar no resultado que essa equipe gera. Então, por exemplo, um comportamento bastante negativo em termos de resultado é a agressividade, que nada mais é do que um reflexo de uma instabilidade emocional. Uma pessoa que ela é instável emocionalmente, ela pode eventualmente ter surtos de agressividade. Ou pode ser que seja uma agressividade crônica, né? Ela é sempre agressiva. Isso tem, de novo, raízes que são raízes das experiências daquela pessoa, mas, de novo, isso pode ser mudado. Que características você pode observar? Então, como nós falamos anteriormente, os comportamentos eles são evidenciados pelas características observáveis, né? Então, a agressividade ela pode ser percebida por uma série de características. Por exemplo, a agressão da pessoa ao falar com outras pessoas. Então, pode ser uma agressão verbal numa fala. Pode ser uma agressão escrita, ou seja, ainda através de palavras, mas em vez de verbalizar, a pessoa escreve. Então, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, forma como você escreve também pode caracterizar, pode passar a agressividade que você está sentindo, o estado emocional da agressividade. E pode ser ainda uma agressão não verbal, né? Aquilo que não é diretamente direcionado à pessoa, mas todo mundo percebe que a pessoa está irritada. A agressividade, ela bate na mesa, ela fica irritada, ela anda de um lado para o outro. Então, essa agressividade ela pode ser expressa também na feição da pessoa, na fisionomia da pessoa. Às vezes a pessoa está querendo falar calmamente, mas você olha para o rosto da pessoa, ela está nitidamente irritada. Não dá para enganar, a fisionomia entrega. Então, a agressividade ela pode ser também caracterizada por uma agressividade que é não verbal, mas ela fica perfeitamente perceptível. Quais são as consequências desse comportamento agressivo, dessa agressividade? Bom, as consequências, o que você gera na sua equipe quando você tem um líder agressivo? Você vai gerar, primeiro, ressentimento. Aquelas pessoas que foram agredidas vão ficar ressentidas. E esse ressentimento pode se desdobrar em outros sentimentos. Esse ressentimento pode virar raiva, a pessoa pode querer revidar aquela agressividade. Ela pode, inclusive, ficar cozinhando aquele ressentimento para esperar o momento mais oportuno para se vingar daquela pessoa que a agrediu. E, principalmente, se junto dessa agressão, desse ataque, tem uma vergonha associada, ou seja, fez isso publicamente. Então, isso gera um ressentimento ainda mais forte. Sem contar que quando você faz isso publicamente, além de você atingir a pessoa para a qual você está direcionando a sua agressividade, todas as outras pessoas são afetadas também por uma questão de associação. Existe uma tendência natural a que o grupo, a equipe, sinta e se solidarize com um membro do grupo que está sendo atacado, principalmente quando é atacado por alguém na posição de liderança. Então você gera esse ressentimento. Você vai gerar, obviamente, nas pessoas um medo. As
as pessoas vão ter medo da sua reação. E aí vão esconder coisas de você com medo da sua reação. Então, você olha só que curioso, né? Você é agressivo, você quer dar bronca, você quer gritar, você quer agir de maneira não cordial com as pessoas, e você acaba gerando um efeito que as pessoas têm tanto medo com você que as pessoas param de descontar sobre os problemas, param de descontar sobre os erros. Você gera um estresse nas pessoas, porque quando você agride alguém, naturalmente a pessoa entra num estado emocional de estresse. Por quê? Porque ela está sendo atacada. O cérebro entende automaticamente uma agressividade como um ataque. A pessoa não tem que querer ou não, vai acontecer. A pessoa vai se sentir atacada e ela vai ficar estressada, porque é o modo que o cérebro entende que tem que colocar o corpo dela para que ela possa ou fugir dali ou contra-atacar. A pessoa vai ficar estressada diante de uma situação como essa. Você vai gerar ainda ansiedade. As pessoas com medo da sua reação, de uma potencial reação, de uma possível reação no futuro, vão ficar ansiosas, vai gerar um nível de ansiedade. Então, é aquela história, você está falando, gritando com uma pessoa, todas as outras estão ansiosas, não sabem o que vai acontecer depois. E, obviamente, que o que acontece com os resultados quando você mantém a equipe nesse tipo de estado emocional? Resultados, eles até eventualmente podem ser melhores no momento do ápice da crise. A pessoa está ali reagindo àquilo. Esse é o pensamento de quem está sendo agressivo, né? Às vezes as pessoas estão fazendo isso, querem que a pessoa haja, resolva. Só que aquilo só vai funcionar naquele momento ali da adrenalina alta. Depois vai vir o ressentimento, depois vai vir o estresse, a ansiedade, vai tomar conta. E esse estresse vai gerar muito, vai perdurar por muito mais tempo. Essa ansiedade, esse ressentimento vai durar muito mais tempo. Então, mesmo que, eventualmente, surta resultado num primeiro momento, no momento da agressividade, o medo que vai ser gerado, a apreensão que vai ser gerada, vai gerar reflexos no médio e no longo prazo que são difíceis de corrigir depois. E o que isso vai produzir? Falta de engajamento do time e, eventualmente, as pessoas vão querer rapar fora daquela equipe. Você vai perder os recursos que você tem, porque ninguém gosta de trabalhar num clima hostil como esse, num clima de assédio moral. Então, além, não vou nem falar aqui das implicações legais, né, que a empresa pode sofrer por conta de um líder assim, ou se você é o dono da empresa, a que a sua empresa pode sofrer em função de um comportamento como esse. E, de novo, as pessoas tendem a se solidarizar com os seus colegas quando isso acontece. Então, existe claramente uma perda de resultado no médio e no longo prazo. Ou seja, você está destruindo o resultado quando você age com agressividade. E nesse momento você pode estar pensando, mano, às vezes isso acontece comigo. Eu não sou sempre assim, mas às vezes isso acontece comigo. Tem como evitar? Eu acho que isso faz parte da minha personalidade. De fato faz. Mas, como eu disse anteriormente, não existe comportamento que não possa ser mudado. Então, você pode trabalhar sim para mudar essa situação, para mudar essa realidade. Muito bem, um outro comportamento bastante inadequado para a geração de resultados, que bastante líderes cometem, é o que chamam de hipercontrole. O que caracteriza um hipercontrole? Um comportamento hipercontrolador. Bom, característica mais comum, microgerenciamento. Ou seja, o líder quer gerenciar tudo lá no detalhe, quer saber minuto a minuto o que cada pessoa da equipe está fazendo. E é óbvio que isso vai gerar um nível de ansiedade muito grande em você mesmo que é líder, porque não dá para você tomar conta. Você tem uma equipe de uma pessoa, você pode ficar ali do lado dela tomando conta. Mas se você tem 2, 3, 4, 10, 15, 20 pessoas, não tem como você saber o que a pessoa está fazendo em tempo integral. Você vai deixar de fazer tudo que você tem que fazer para tomar conta das pessoas, do trabalho da sua equipe? Está errado isso. E muitos líderes querem fazer esse microgerenciamento. E, obviamente, que existem 1 milhão de desculpas para isso, né? Porque todo mundo que tem um comportamento é a desculpa ideal para justificar aquele comportamento. O nosso cérebro ele tem uma habilidade incrível de dar desculpas. Eu não sei se você já percebeu isso. Então a pessoa fica ali microgerenciando e ela tem uma justificativa para ela se comportar daquela forma. Ou porque ela não confia, ou porque a pessoa erra muito, mas não é ficar ali do lado dela microgerenciando que vai fazer ela parar de errar. Inclusive pode aumentar a incidência do erro. Por quê? Porque você tem consequências, o seu comportamento gera um sentimento, uma emoção, um estado emocional na sua equipe.
de ansiedade, por exemplo. Uma outra característica de quem tem esse comportamento de hipercontrole é a centralização. Muitas das vezes, ao invés de ficar tomando conta do trabalho da pessoa, e às vezes faz as duas coisas, o líder centraliza tudo. Ele quer fazer tudo. Ele quer fazer todas as tarefas, todas as atividades. Ele não delega. Existe uma ausência de delegação. E, obviamente, o líder que vai por esse caminho, ele é aquele líder super ocupado. Trabalha 12, 14, 16 horas por dia, se deixar. Trabalha no final de semana, não tira férias, está 3 anos sem tirar férias, ainda fala isso com orgulho. Se você está 3 anos sem tirar férias, isso é um sinal claro de que você tem um problema de competência e um problema de comportamento muito graves. Porque se você não consegue tirar férias, significa que você é um péssimo líder. E provavelmente você se engana, se ilude, diz para você mesmo que você faz isso pela empresa, faz isso pela equipe, você faz isso pensando no melhor. E, de novo, provavelmente você tem razão. Na sua intenção é essa, mas porque esse comportamento é um comportamento totalmente contraproducente, totalmente contra a produção dos melhores resultados. Você gera ansiedade, de novo, gera estresse na sua equipe, gera uma sensação de insegurança. Porque você quer controlar tudo o tempo todo. E as pessoas não sabem, não, eu não posso fazer desse jeito porque o meu líder disse que é para fazer desse jeito. Eu até conheço um jeito melhor de fazer, mas ele disse para fazer desse jeito aqui. Se eu fizer desse jeito aqui, vai demorar 3 vezes mais, mas ele quer que faça assim, ele não me ouve, ele me obriga a fazer desse jeito. Como é que você vai gerar vontade nas pessoas de fazerem alguma coisa? E tem uma coisa interessante nisso, né? Que as pessoas perdem o comprometimento. Um dos resultados dessa centralização ou desse microgerenciamento é a falta de comprometimento das pessoas. Por quê? Porque era só um repetidor de coisas que você disse para ela fazer. Ou seja, se der errado, o problema não é dela, o problema é seu, foi você que mandou ela fazer daquele jeito. Ou seja, você está tirando a responsabilidade das pessoas, centralizando a responsabilidade total em você, e com isso você vai estar gerando muito menos resultados. Os resultados que você poderia estar gerando não vão ser alcançados. De novo, é um comportamento que vai contra o resultado. Sem contar que o time não cresce, né? Não se desenvolve. Por quê? Porque não acostuma nem a pensar. Quanto mais se desenvolver, porque você não vai delegar, para que a pessoa vai se desenvolver? Você tem um monte de repetidores de ações, repetidores de tarefas que são, muitas das vezes, incapazes de pensar. Não são incapazes de verdade, eles se acostumam a não pensar. E aí, de vez em quando, você quer que eles pensem, né? Isso é engraçado, né? Porque a pessoa não deixa as pessoas pensarem, obrigam as pessoas a repetir processos e padrões sem participar, sem construir junto, não ouve as pessoas, acha que está sempre certo, sempre dono da verdade. Outra característica, né, do hipercontrolador é o dono da verdade sempre. E aí, quando a pessoa não toma uma ação proativa, reclama. Mas você deveria ter sido proativo. Não, você não deixa a pessoa ser proativa nunca. Como é que você vai querer que, eventualmente, ela seja proativa? Muito pelo contrário. Às vezes ela vai ter até vontade de ser proativa, mas vai ficar ansiosa, vai ficar insegura, porque afinal de contas você não pediu para ela fazer aquilo. E se ela faz alguma coisa que você não pediu, você pode não gostar, porque afinal de contas você quer ter controle sobre tudo. De novo, é um sintoma que muitos líderes têm, e esse é um sintoma que eu vou te dizer. A agressividade, normalmente as pessoas têm feedback, né? Até porque normalmente a pessoa que é agressiva no trabalho, ela é eventualmente agressiva em casa também, então ela recebe feedback do marido, da esposa, dos filhos. Agora, a pessoa que tem hipercontrole, as pessoas às vezes não falam nada com ela. Para evitar o estresse, elas ficam ansiosas para não ficarem estressadas e elas não falam nada. Inclusive, as pessoas reagem mal, né? Eu lembro de uma vez eu dando um treinamento e estava nítido que a pessoa sofria de um comportamento de hipercontrole. E quando eu falei isso para ela, aí ela entrou com um comportamento agressivo, correlacionado. Isso é um absurdo! Você está dizendo que eu sou controlador, uma pessoa controladora? Eu não sou! Aí quando a pessoa fala isso, fala, além de ser controlador, ainda é agressivo. Todo mundo ri menos a pessoa, né? Óbvio. E, e aí eu continuei a aula, continuei explicando e falando das características, dos pontos, e 2 minutos depois a pessoa levantou a mão e falou assim: você tem razão, me desculpa. Eu realmente não havia percebido quanto eu sou hipercontrolador.
Então, isso acontece. Muitas das vezes as pessoas não percebem o seu próprio comportamento. Vamos falar sobre isso ainda. Um outro comportamento que é contra a geração de resultado é a falta de planejamento. Tem gente que não tem o hábito, né? Lembra? É automático isso. Não tem o comportamento de planejar as coisas. Quer fazer tudo, decidir tudo em cima da hora. Uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Então, características comuns. Muda tudo o tempo todo. Porque como não planejou, faz sem pensar, e aí dá errado, e troca de novo, faz de outro jeito. Acaba gerando excesso de erro e retrabalho na equipe como um todo. Vive apagando incêndio. E normalmente são os mesmos incêndios. Pensa numa pessoa apagando os mesmos incêndios o tempo todo. Desesperadora essa situação. É o famoso líder bombeiro, né? Fica apagando, vive apagando incêndio. Por quê? Porque não planeja, não olha uma visão de longo prazo. E o que gera de consequências emocionais na equipe? Não, de novo, né? Mesma coisa de sempre. Ansiedade, estresse, insegurança. Imagina você está fazendo uma coisa, ele, não, para tudo que você está fazendo, vamos fazer de outro jeito agora. Mas você não falou que era para fazer desse jeito? Passei a manhã toda fazendo, não, vamos trocar agora. Vamos fazer de outro jeito. Porque agora eu pensei melhor, né? Muda tudo, não planeja nada. E o funcionário fica estressado, né? E aí, quando você manda fazer alguma coisa, ele fica, será que ele não vai mudar tudo de novo amanhã? Eu vou trabalhar aqui nisso, ele vai mudar tudo amanhã de novo? Como é que vai trabalhar com um líder assim, se você é assim, pelo amor de Deus? Anota aí, nossa, eu acho que eu tenho um problema de falta de planejamento no meu comportamento. E quais são os resultados? Total imprevisibilidade, né? Interessante que quando a pessoa tem falta de planejamento, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Depende muito da experiência, da competência, de outras competências, de outras habilidades que ela tem, que não envolvem tanto o comportamento. Eventualmente, ela não planeja nada e as coisas dão certo. Por quê? Porque ela tem um histórico de conhecimento, que a gente chama de intuição, que ajuda ela a tomar decisões melhores mesmo quando ela não planeja. E é claro que quando as coisas mudam, ela tem que ser muito ágil para acompanhar as mudanças, porque não tem nada planejado. Mudar quando você planeja é muito mais fácil. Mudar sem planejamento é mais difícil. Mas, eventualmente, a pessoa tem ali uma habilidade de tomada de decisões rápidas que funciona. O problema é que isso não é desdobrado para a equipe. Por quê? Porque, como não tem planejamento, a equipe não faz a menor ideia do que vai acontecer. Ou seja, o líder que age dessa forma, ele fica dependendo, a equipe passa a depender totalmente dele ou de pessoas como ele, que tem um nível de experiência muito grande na equipe, que conseguem se antecipar e, mesmo sem planejamento, conseguem gerar resultados, entregar alguns projetos. Agora, aí é sorte, né? Exatamente por isso que eu falei da imprevisibilidade do resultado. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. É difícil ter comprometimento, é difícil ter engajamento quando não existe planejamento, porque você tira uma coisa que é importante das pessoas, que é fundamental para o comprometimento e para o engajamento, que é a definição clara do objetivo, que está lá na frente, e quais são os passos que precisam ser dados para chegar lá. Na semana passada eu estava conversando com um mentorado e estava falando exatamente isso. Existia uma equipe que estava fazendo um processo, estava todo arrumadinho, desenhadinho, e aí essa equipe foi promovida para uma outra área, para uma outra gestão. E aí a performance que era, sei lá, 80% da meta, 90% da meta, 100% da meta, passou a ser 20% da nova meta. Isso, trabalhos muito parecidos, só que com uma gestão diferente, com um objetivo diferente. E aí, quando ele foi analisar, sentar e conversar com a equipe falou: não, porque na outra área que a gente estava, tinha todo o processo definido. A gente sabia o objetivo e a gente sabia o passo a passo. Existia um plano para a gente chegar lá. Aqui não existe mais o plano. A gente trocou de área, não existe mais o plano. E aí a gente fica perdido. A gente está aqui combinando entre nós para ver se a gente constrói um plano aqui. E eu não sei muito bem se vai dar certo ou não, porque não recebemos a orientação. Então, como é que você vai querer que as pessoas tenham comprometimento se elas estão meio perdidas no meio da confusão? E, obviamente, quando você não planeja, você perde muitas oportunidades. Que o planejar te faz olhar para o futuro, te faz olhar para fora, te faz olhar forças estratégicas que estão atuando. Quando você, quando você planeja, você é meio que forçado a seguir por um caminho de olhar para fora e de olhar para frente. O que não acontece quando você não planeja. Um outro comportamento muito prejudicial, e esse é extremamente prejudicial, é a impulsividade. Características desse comportamento: tomada de decisão por impulso e falta de uma visão estratégica.
de certa forma, ele pode estar correlacionado com a falta de planejamento, mas a impulsividade é ainda pior do que a falta de planejamento. Porque pior do que você não planejar é você fazer as coisas e decidir as coisas sem pensar direito, sem raciocinar, seguindo o que a sua emoção diz. Ah, eu segui a minha intuição. Mentira, você seguiu a sua emoção, né? E se você estava sujeito a um estado emocional de falha, aí é que provavelmente a decisão foi a decisão errada mesmo. Por quê? Porque no estado de falha, estado de decisão de falha que eu chamo lá no líder no comando, é o estado onde a pessoa está sujeita ali à ansiedade e a estresse, ou à agressividade. Ela está com raiva, está estressada, está ansiosa, está no estado emocional de falha. Eu dei esse nome por quê? Porque ela vai falhar. Existe uma tendência, uma probabilidade muito alta da pessoa fazer lambança, para não dizer outra palavra, nesse estado emocional. Quais são as consequências para a equipe? Ansiedade, estresse, insegurança. Você percebe como é que você pode estar deixando a sua equipe doente emocionalmente? E é uma equipe doente emocionalmente nunca vai gerar resultados, os melhores resultados. Vai estar sempre gerando resultados abaixo do esperado. Vai estar sempre indo trabalhar forçada, querendo ir embora para casa, querendo tirar férias. Você acha que pessoas assim vão querer entregar o melhor resultado? Não dá, né? O resultado vai ser sempre abaixo do esperado. Você vai tomar decisões ruins, você vai perder a credibilidade. As pessoas não vão se engajar, você vai ser criticado internamente. A pessoa parece que não pensou nisso antes. Não, não pensou mesmo. E por fim, não menos importante, né, um outro estado emocional, um outro comportamento, na verdade, é o comportamento daquela pessoa que é insegura. O comportamento da insegurança, gerada pela insegurança. Ou seja, omissão, procrastinação. Então a pessoa não decide, não anda, não toma decisão, fica deixando para depois, para depois, para depois. Mas é importante, tem que fazer. Não, mas agora eu estou apagando um incêndiozinho aqui. Mentira, muitas das vezes a pessoa está só insegura, não sabe para que lado que vai, não sabe o que fazer, tem medo de errar. Insegurança é o medo do erro futuro. Aí vai ficar o quê? Ansiosa. É o clássico líder que fica muito ansioso. Por quê? Porque ele tem insegurança. Quando ele está inseguro, significa que ele não sabe o que vai fazer ou o resultado que ele precisa gerar. Ele não sabe qual caminho ele precisa fazer. Ele não tem as ferramentas certas. Ele vai ficar inseguro. E, obviamente, vai deixar a equipe insegura. Obviamente, vai deixar a equipe ansiosa. Resultados abaixo do esperado. De novo, né? Falta de engajamento, perda de credibilidade, críticas internas. Muito bem, agora você pode ter um estado emocional diferente. E aí a gente entra nos comportamentos que são direcionados para a geração de resultado. Que tipo de comportamento gera resultado na equipe? Finalmente chegamos, né? De propósito, eu falei nos comportamentos que destroem o resultado. E, de novo, você já vai entender por quê. Para chegar no positivo, eu falei antes dos negativos. Para falar naqueles que geram resultado, eu falei nos que destroem resultado. Porque provavelmente, para você começar a gerar resultados melhores, o primeiro passo é você parar de ter comportamentos que detonam o resultado. Então, por exemplo, um comportamento de quem tem uma excelência emocional, e o estado de excelência é um estado que eu classifico e eu denomino lá no treinamento líder no comando, que é um estado emocional onde a pessoa tem tranquilidade, serenidade, positividade. E não é que a pessoa esteja imune à ansiedade, imune à raiva, imune ao estresse, não. A excelência emocional é você perceber que está no estado de falha e conseguir mudar o seu próprio estado rapidamente, de um estado de falha para um estado de excelência. Isso é uma capacidade, você desenvolve essa capacidade quando você entende e quando você pratica. Eu não vou conseguir, nesse episódio, falar com a profundidade que eu tenho lá no treinamento, por exemplo, mas existe uma técnica para você sair de um estado de ansiedade, de estresse, para você chegar num estado de excelência emocional. E o comportamento de quem tem um estado de excelência emocional é um comportamento de gerar efeitos positivos. Primeiro efeito positivo é a comunicação é muito melhor. A pessoa que tem excelência emocional, ele consegue uma comunicação, que é uma habilidade, que da mesma forma que os comportamentos podem ser, a sua habilidade de comunicação ela pode ser desenvolvida,
Pode ser uma comunicação multiconsciente, como eu denomino lá no Líder no Comando. Você tem como impacto positivo decisões mais acertadas. Você, no estado de excelência, você está mais inteligente. Isso é uma verdade científica, porque no estado de falha você perde capacidade de raciocínio. Você começa a agir muito mais em função da impulsividade. Agora, no estado de excelência, você age com toda a sua capacidade de raciocinar. Então, você vai tomar decisões muito mais acertadas. Você vai ter uma capacidade de solucionar problemas muito maior. Perceba como um comportamento dentro de um estado de excelência faz toda a diferença. Para alcançar resultados acima da média. Por que acima da média? Porque, primeiro, a pessoa que tem um comportamento que está relacionado ao estado emocional de excelência, ela se torna uma referência de comportamento. As pessoas querem ser assim, né? Olha o meu líder. Você nunca viu ele negativo, ele com raiva, estressado, ansioso. Por quê? Não porque ele não seja imune de novo, né? É que ele consegue mudar o estado dele rapidamente. Está sempre positivo, está sempre engajando a equipe, está sempre encorajando. Você nunca vai ver ele para baixo, você nunca vai ver ele detonando o time. Isso faz aumentar a confiança na equipe, faz aumentar o engajamento, melhora o clima organizacional. E adivinha o que acontece com o resultado? O resultado melhora. Um outro comportamento que gera resultado é o comportamento da mentalidade de evolução. O comportamento de quem tem uma visão focada no crescimento. Como característica, você pode ver que essa pessoa que tem esse comportamento é uma pessoa que tem o desenvolvimento dela como prioridade. A pessoa está sempre aprendendo, está sempre se desenvolvendo, está sempre querendo se tornar melhor. É uma pessoa que normalmente vai incentivar a inovação, que a equipe gere inovação. Inovação é coisas novas que geram mais resultado. É novidade que gera resultado, novidade com retorno. Uma pessoa que tem uma mentalidade de evolução tem um comportamento que demonstra flexibilidade e adaptabilidade. Se não dá de um jeito, ela muda para fazer do outro. Se o mercado muda, ela consegue se adaptar rapidamente. Isso é um comportamento que a pessoa tem. Quando alguém vem com um problema, ela não fica querendo bater de frente com o problema, ela vai tentar buscar uma solução, um contorno daquilo. A pessoa é adaptável, é flexível. Isso é um comportamento de quem tem uma mentalidade de evolução. Quais são os impactos positivos? Primeiro, incentiva o desenvolvimento da equipe. A pessoa que entende que se desenvolver faz com que ela gere mais resultados, ela vai aplicar a mesma coisa na sua equipe. Então, ela vai incentivar que a equipe se desenvolva. Ela vai ter maior capacidade de desenvolver a equipe para poder delegar a maior quantidade de tarefas possíveis, porque ela sabe que uma coisa chama a outra. Você tem que desenvolver para delegar e você delega para desenvolver. Então se cria, a pessoa que tem um comportamento com uma mentalidade de evolução, ela vai induzir a equipe toda a crescer. Ela vai querer ter as melhores pessoas na equipe, as mais capacitadas, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comportamental. É uma pessoa que tem uma alta capacidade de solucionar problemas. E ela tem um potencial enorme de aproveitar as oportunidades que se apresentam no mercado como um todo. Por quê? Porque ela tem esse foco no crescimento, na melhoria. Resultados dessa equipe que tem um líder com esse comportamento sempre acima da média. Porque ele incentiva a melhoria contínua. A equipe tem mais confiança. Porque faz, porque cresce, porque se desenvolve. Você aumenta o nível de engajamento e você tem um clima organizacional que propicia um aumento de resultados. Um outro comportamento que gera muito resultado é aquele comportamento do líder que tem pensamento estratégico. Qual é a característica dos comportamentais de um líder que tem pensamento estratégico? Capacidade de planejamento. É o oposto daquele que não planeja. Então é que ele tem uma visão sistêmica, ele consegue enxergar o todo, ele consegue ter a visão de foco no detalhe, mas ele consegue enxergar também o todo, ele consegue alternar entre essas duas visões. Ele tem a capacidade de gerar vários impactos positivos na equipe, como, por exemplo, a estruturação da equipe. Só quem tem pensamento estratégico pensa na estruturação da equipe. Não é ir montando a equipe de qualquer jeito, porque aparecer uma tarefa nova para fazer, eu contrato uma pessoa nova aqui. Não, quem tem pensamento estratégico está olhando no todo, está olhando no objetivo estratégico, e aí ele está desenhando uma estrutura para alcançar, para executar um processo que está definido, desenhado, para poder entregar um resultado. É uma forma de pensar diferente. Tem mais capacidade de gestão.
um comportamento que tem maior potencial para entender as oportunidades, aproveitar essas oportunidades e para identificar eventuais riscos, né? Trabalhar mitigando esses riscos dentro da sua área. Obviamente, resultados muito acima da média. E por fim, não menos importante, que eu queria trazer para vocês aqui, e obviamente que esses comportamentos não esgotam os comportamentos humanos de um líder, mas são os comportamentos que geram o maior impacto no resultado. Que eu chamo aqui um comportamento de poder de execução, que tem como características, por exemplo, um alto nível de produtividade pessoal. Aquela pessoa que faz, aquela pessoa que parece que o dia dela tem 36 horas, porque a quantidade de coisas que ela faz é inacreditável quando você compara alguém que tem problemas de gerenciamento do tempo. O poder de execução também gera uma capacidade de um pensamento analítico, ele provém de um pensamento analítico, de foco na solução, de uma capacidade muito grande de engajar o time, porque o líder ele não executa sozinho. O poder de execução do líder é fazer o time querer fazer junto, é botar o time alinhado, jogando junto, com foco no resultado. Um líder com poder de execução, ele tem intolerância à mediocridade. Mais ou menos não serve. Tem que ser bom, tem que ser o melhor, tem que ser com foco no resultado, no maior resultado possível. Um líder que tem poder de execução, ele gosta de desafio, ele desafia o time e reconhece o time, porque sabe que isso influencia diretamente no poder de execução daquela equipe. Ele tem foco na análise do problema. Tem um problema, não é igual o líder bombeiro que vai jogar água para apagar um incêndio e depois vai olhar para outro incêndio. Não, peraí. Para tudo. Poder de execução não é fazer as coisas desesperadamente, é fazer as coisas de maneira inteligente. Então vai fazer uma análise estruturada do que ocasionou o problema, vai entender o problema. Aí sim ele resolve e ele evita que esse problema aconteça novamente. Isso é poder de execução. E, obviamente, que os resultados vão ser sempre resultados acima da média. Você vai ter uma equipe altamente engajada, você vai ter metas e indicadores bem gerenciados, você vai ter um maior comprometimento com os resultados. Muito bem, então esses são esses comportamentos que você, como líder, deve cultivar. Essas são as características que você deve trazer para dentro da sua gestão, para dentro da sua liderança. Agora, como é que muda? Como é que eu desenvolvo esses comportamentos? Como é que eu saio de um comportamento de agressividade, de ansiedade, de falta de planejamento, de insegurança, de impulsividade, para entrar num comportamento com poder de execução, com pensamento estratégico, com mentalidade de evolução e com excelência emocional? Você precisa mudar os comportamentos que você tem ou desenvolver os comportamentos que você deseja ter. Então você tem 4 fases, 4 etapas para você trabalhar a mudança de qualquer tipo de comportamento. Seja sair de um comportamento ruim para um comportamento mais eficaz, mais producente, seja desenvolver um comportamento que você não tem, ou seja, a ausência daquele comportamento para construir aquele comportamento. A primeira fase é identificação. Ou seja, você tem que saber que você tem um comportamento que você quer mudar. Ninguém muda se não sabe o comportamento que quer mudar. Não dá para você mudar uma coisa que você não conhece, não percebe. E por isso a identificação é a primeira etapa. E pode ser uma autopercepção, ou seja, você identificou em si mesmo aquele comportamento que está te prejudicando, que você quer mudar. Normalmente isso acontece quando você tem que confrontar a verdade, você tem que entender que você não tem ou que você tem um comportamento que é ruim. Como é que você confronta essa verdade? Você tem basicamente 3 formas de confrontar essa verdade. A primeira é, em função dos seus resultados, você faz uma autoanálise. Ou seja, seu resultado pessoal, seu resultado da sua equipe foi ruim, você olha para a tua equipe, olha para si mesmo, antes de botar culpa na equipe, olha para si mesmo e vê onde é que você está errando. Isso é um exercício de humildade gigantesco, porque normalmente os líderes, eu nem vou chamar isso de líder, né? Mas os chefes, eles, quando o resultado não chega, eles tendem a botar a culpa na equipe. Não. Aí, quando o resultado não é alcançado, a culpa é do líder. Porque não gerenciou, não liderou ou não fez nenhuma das duas coisas. Então, essa análise, essa autoanálise, e você deve estar imaginando que isso não é fácil de fazer, né? Autopercepção é sempre muito difícil. Uma outra forma de você ter essa autopercepção é como você está aqui agora, né? Ouvindo ou aprendendo conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal, profissional. Por quê? Porque, eventualmente, quando eu falei das características de um comportamento inadequado, você percebeu, opa, eu faço isso. Você identificou um sintoma daquele comportamento.
Seja da agressividade, seja da insegurança, seja da impulsividade, seja da falta de planejamento. Se identificou quando eu falei do líder bombeiro. Tem um líder bombeiro, tem um líder peão também. Roda, roda, roda e não sai do lugar. Então você se identificou. Ou seja, você ouviu um conteúdo e você se identificou com aquilo. Qual é a melhor forma de você se confrontar com a verdade? Ouvindo mais conteúdo sobre isso, lendo mais a respeito de desenvolvimento pessoal. Uma boa forma de você fazer isso, inclusive, é entrando para o meu grupo Audiência VIP. Um grupo que eu tenho lá no WhatsApp para quem quer ter acesso a conteúdos mais profundos, como esse que a gente estava falando aqui agora. Que está cansado de ficar ouvindo videozinho de 30, 40 segundos na internet que não diz nada. De que quer entender realmente o que está acontecendo e tomar atitude em relação a isso para se desenvolver, para crescer. Então, dentro desse grupo Audiência VIP, além de poder colocar lá a sua pergunta específica, e eu vejo já uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, eu entro lá no grupo para responder as pessoas do grupo. E eu disponibilizo para esse grupo, e somente para esse grupo, e-books, aulas gravadas. Eventualmente eu promovo encontros ao vivo online. Para quê? Para que as pessoas possam ter acesso a mais conteúdo. Mas só para quem é VIP. E como é que eu faço para ser VIP? Você só precisa se inscrever. Você só precisa do seu comprometimento, da sua vontade em se desenvolver, em crescer. Para você entrar nesse grupo, basta você acessar o meu perfil do Instagram, Dalton Ribeiro BR. Tá aqui na descrição desse vídeo, o meu perfil do Instagram. E você vai lá na bio, tem um link, e nesse link você vai ver lá, acesso ao grupo Audiência VIP. Basta você entrar lá que você vai ter acesso a esse grupo. Não tem nenhum tipo de inscrição, nenhum tipo de pagamento. É um grupo que eu criei para pessoas que estão mais interessadas no seu próprio desenvolvimento e que querem consumir conteúdos mais qualificados, mais profundos, para ter mudanças significativas e verdadeiras. Então, se você quiser, você pode ter acesso a isso gratuitamente. Bom, além disso, uma outra forma de você se confrontar com a verdade e identificar que você precisa mudar um comportamento é através de treinamentos, né, de desenvolvimento pessoal. E é muito engraçado uma coisa que acontece nesses treinamentos, acontece nos meus treinamentos também. A pessoa vai para olhar uma coisa, para resolver um problema. E aí ela descobre que tem outro problema. Isso é comum, né? Porque quando a gente começa a mexer aqui, entender a nossa mente, a gente começa a entender coisas que estão nos travando, que estão nos impossibilitando de andar para frente, de crescer, de ter mais resultado. Então, quando você está fazendo um treinamento, é comum que você identifique outras coisas que você precisa dar atenção. Então, tudo isso você consegue perceber que precisa mudar um comportamento. Agora, tem uma outra forma que eu diria que é mais fácil, que é através do que eu chamo de feedback, de evolução contínua. Ou seja, quando você recebe um feedback de evolução contínua, que é um feedback estruturado, que é um feedback que tem como objetivo, obviamente, como o próprio nome diz, fazer a pessoa evoluir de forma contínua, você pode ouvir, olha, esse comportamento aqui que você teve é inadequado. Por isso, por isso, por isso. Está enxergando? Então as pessoas podem trazer isso para você. Isso é muito rico, né? Receber um feedback de evolução contínua é um verdadeiro presente. Fazer com alguém da sua equipe um feedback de evolução contínua é um presente que você está dando para aquela pessoa. Então, é uma forma de você identificar um comportamento inadequado. E uma vez que você identificou, você tem que ir para a fase 2 da mudança. A fase 2 é a fase talvez que seja mais difícil, que é a fase da decisão. Por quê? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, qualquer mudança gera uma ansiedade natural. Por quê? Porque você não sabe como fazer aquilo. Você não sabe como é ser diferente daquela pessoa que você sempre foi até hoje. Só que quando você se confronta com a verdade, quando você identifica que você precisa mudar um comportamento, você precisa tomar essa decisão. E para você tomar essa decisão, você tem que enfrentar, além do medo, questionamentos. Que tipo de questionamento? Primeiro, questionamento interno, a sua resistência interna. Ou seja, mudar um comportamento que você sempre teve. Então, gera uma resistência natural, porque o cérebro vai ter que fazer uma coisa diferente. As conexões neurais aqui vão ter que percorrer caminhos diferentes para que você haja de maneira diferente, se comporte de maneira diferente. Então, você tem uma resistência natural interna. E sem contar a resistência externa, né? Eventualmente, quando você toma a decisão de mudar, você tem que encarar seus familiares, seus amigos. Eventualmente, você tem que admitir que seu comportamento estava sendo inadequado. As pessoas duvidam que você vai conseguir mudar. As pessoas duvidam da sua capacidade.
E tudo isso vai impactar a sua tomada de decisão, que é o momento da virada, que é o momento crucial. Uma vez que você tomou a decisão, você vai para a fase 3, que é a fase da ação. Então, identificou, decidiu, agora tem que agir. Só que nessa fase da ação, você precisa de ferramental, que é o que falta na grande maioria das pessoas. Por quê? Porque mudança de comportamento não é só na marra, né? Às vezes você precisa de técnicas para suportar essa mudança de comportamento. Você precisa de técnicas para você entender qual é o gatilho daquele comportamento e mudar, ressignificar aquele gatilho. Nem sempre você consegue obter isso de forma natural. Aliás, normalmente você não consegue obter isso de forma natural. Você precisa de ajuda. E aí você pode recorrer desde livros, você pode recorrer a livros, bons livros, obviamente. Você pode ter acesso a treinamentos, né, que trabalham a mudança de comportamento. Né? O Líder no Comando, por exemplo, é um treinamento que trabalha a mudança de comportamento. Tem lá ferramentas e técnicas para você mudar seu comportamento, alguns comportamentos. Tem um entendimento que você precisa para mudar sozinho alguns comportamentos. Se você está gostando desse episódio, se está gostando desse assunto, provavelmente você vai, inclusive, gostar de uma aula especial que eu preparei com 3 temas muito bacanas. O primeiro tema é como você pode engajar melhor o seu time. O segundo tema é como você pode tomar decisões melhores. E a terceira parte da aula fala sobre quais são as competências e como desenvolver essas competências e esses comportamentos de um verdadeiro líder no comando. Essa aula especial gratuita está disponível por tempo limitado através do site lidernocomando.com.br. Então, se você quiser ter acesso a continuar a sua jornada de aprendizado, assiste essa aula lidernocomando.com.br. O link também está na descrição desse episódio. Muito bem, então você pode, através de treinamentos, ter acesso a esse ferramental. E uma terceira forma de ter acesso a esse ferramental, a essas técnicas, é através de profissionais especializados, né? Desde terapeutas, mentores, coaches. Né? O que mais importa não é o nome, o que mais importa é a capacidade do profissional de te ajudar. Ou seja, existem maus profissionais em todas as áreas, infelizmente. E existem excelentes profissionais em todas as áreas. Então, independente do profissional que você vai procurar, se ele for um bom profissional, ele vai conseguir te ajudar a fazer essa mudança de comportamento de uma forma muito efetiva. Alguns talvez demorem um pouco mais, outros talvez demorem menos, mas existem profissionais especializados que podem te ajudar, te entregar esse ferramental para que você consiga, de fato, conseguir agir e mudar o seu comportamento. E aí a gente entra na fase 4, que é a fase do comprometimento com a mudança, a fase da persistência. Por que que isso acontece? Porque para você mudar, você tem que enfrentar a si mesmo. Você está fazendo desse jeito há 20, 30, 40, 50 anos, eu não sei quantos anos você tem. Você tem que estar querendo mudar uma coisa que às vezes está te acompanhando a vida inteira. Então você precisa ter força pessoal para resistir, para persistir, a vontade que vai dar de você voltar e fazer as coisas como você fazia anteriormente, mesmo utilizando todas as técnicas mais corretas. Se você não for consistente na mudança, se você não fizer um processo de comprometimento com você mesmo, você vai tender a começar a mudança e voltar para o que era anteriormente. Uma coisa que existe para você não depender apenas da sua força pessoal e que às vezes falha, somos todos seres humanos que falhamos muito, é você ter às vezes grupos de apoio. Então tem grupos de pessoas que estão se desenvolvendo que elas se ajudam ali mutuamente e uma dá forças para outra. Isso é muito legal ter esse tipo de grupos de apoio. Então, você fazer as coisas com mais pessoas que têm o mesmo objetivo é muito mais fácil do que você tentar fazer sozinho. E você tem também processos de desenvolvimento supervisionados continuados, né? Então, o processo de mentoria, por exemplo, os meus processos de mentorias, eles têm ali entre 6 e 12 meses. Por quê? Porque durante aquele processo a gente tem encontros ali a cada 2 semanas e é mais fácil você ter esse apoio e manter esse comprometimento consigo mesmo. Até porque dentro desse processo você vai identificando ali, ó, se teve uma fraqueza, a gente identifica a causa da fraqueza e trabalha aquele ponto específico. Depois tem outro e outro e outro. Então, no final, todos aqueles ofensores que você tinha que tentam te trazer de volta para o seu padrão de comportamento contraproducente, você vai trabalhando todos eles ao longo de um processo continuado que tem uma supervisão.
Também acontece isso numa boa terapia ou num bom processo de coaching. Então, tem um processo de acompanhamento continuado, certamente é um diferencial que te ajuda a manter o comprometimento que você precisa para consolidar essa mudança. Você vai precisar de ajuda para sempre? Não. Uma vez que o novo comportamento se consolida, ele ocupa o espaço do antigo, ou daquele comportamento que não existia, e você passa a agir naturalmente daquele jeito. Talvez possa parecer difícil olhando agora, mas depois de algum tempo, você vai perceber o quanto vai ser natural essa mudança. Então, agora que você já entendeu quais são os comportamentos que geram mais resultados para você que é líder, já entendeu quais são os comportamentos que impactam negativamente na sua liderança e já entendeu como é que funciona o processo de mudança, agora está nas suas mãos. Então você pode tomar uma decisão, pode confrontar a sua verdade, pode adotar novos comportamentos, comportamentos esses que você já sabe quais são, para poder gerar mais resultados para sua equipe, para sua empresa, para você mesmo, para todo mundo que depende da sua liderança, do seu processo de gestão. Então agora é com você. E se você precisar da minha ajuda, tem aqui embaixo na descrição desse episódio um link para você entrar em contato com a minha equipe. É lá, você vai poder saber como, de que formas eu posso te ajudar nesse processo. Não esqueça de deixar aqui a sua avaliação sobre esse episódio e de seguir aqui o Dalton Cast para que você seja sempre notificado quando publicarmos novos episódios. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.